Olá amigos, estamos de volta com o programa No Tom, pela Conecta Mais Web TV, direto do estúdio da Eclética Centro de Música. E hoje temos a honra de apresentar para todos vocês, meu amigo, acordeonista, músico, por que não dizer gaiteiro, Carlos Alberto Secanho Vivan. Olá Carlos, como é que tá? Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, fazer essa entrevista aqui para o pessoal. Então, vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho pra gente como foi a tua iniciação, com quantos anos tu despertou esse interesse pelo acordeon? O início começou, na verdade, através do meu avô, né? Minha mãe adquiriu um instrumento em troca de cortinas, né? A mãe tem loja de cortinas e numa negociação acabou negociando um acordeon. Chegou em casa, o avô disse que ela era louca, né? Porque comprar um acordeon naquelas condições, né? A gente não tinha condições financeiras, né? E, enfim, pegou o acordeon, botou no armário e deixou lá. Em um determinado final de semana, o avô chegou lá, pegou o instrumento, começou a tocar, o avô tocava um pouco, né? E, de curioso, eu também cheguei perto do acordeon e tal, e pedi pro avô o que era, né? Ele disse que era uma gaita. E daí eu disse que eu queria. Eu disse, dá pra mim. Daí ele disse, eu te dou, mas tu tem que aprender a tocar, né? E aí foi ali que tudo começou. Ele me ensinou umas 2, 3 músicas, e daí viu que tinha facilidade para o instrumento e tal, né? E aí já me levaram no professor, e daí segui a carreira até hoje, né? Quer dizer que o teu avô foi o exemplo da primeira música. O exemplo da primeira música. Mas a tua mãe comprou esse acordeon já no intuito, já de tocar ou... Olha, eu acredito que não tinha esse intuito. Sinceramente, eu acho que foi meio que um acaso mesmo, né? Porque ela comprou pensando que o vô gostava, né? Acredito eu, né? E aí isso despertou, né? Esse interesse, porque o vô de curioso foi lá ver se o acordeon era bom, né? E aí eu escutei aquele som e também de curioso cheguei perto, né? E quantos anos tu tinha, Beto? Eu tinha 7 anos. Com 7 anos de idade que eu comecei toda essa trajetória, né? E logo mais pra frente, daí comecei os estudos com o professor Oscar, né? E aí que as coisas começaram... Mas e antes tu começou com quem? Teu avô foi o teu primeiro professor. Exato. Aí depois eu comecei com o Gedelvino Balzango, Giba, dali da cidade de Paraí, exato. O Giba foi, na verdade, e é um grande amigo, um cara que eu considero muito, porque ele teve, como é que eu posso dizer, uma sinceridade muito grande desde o início, né? Que ele chegou para mim e ele disse, olha, daqui para diante só posso te ensinar algumas músicas, então você tem que buscar um professor melhor, uma coisa mais aprofundada. E isso é difícil no mundo de hoje. O pessoal quer explorar, né, as pessoas, isso quer vender, comercializar. E naquele tempo foi uma atitude muito sincera, assim, muito de coração dele, né? E é um cara que eu tenho um enorme apreço, né? Olha aí, já vai o recado. Giba, te prepare aí que nós vamos querer você aqui também. Então, e aí foi começando, e estudos do acordeon, tu era uma criança, né? Exato. Estudos no colégio, e brincar, e como foi conciliar tudo isso? Foi até foi interessante, porque na verdade eu tinha... Tu tinha um prazer pelo instrumento, isso não, se tu não brincasse não te fazia falta. Exato. Então eu saía para brincar com meus amigos, por exemplo, na rua, né? Brincadeira de pega-pega, esconde-esconde, como toda criança tem, né? Mas eu chegava em casa e eu não via a hora de terminar a brincadeira para mim pegar o instrumento, para mim estar estudando. Então foi uma coisa bem natural, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que falta muito para quem se interessa pelo instrumento de hoje. Os pais querem influenciar o filho, a filha, a terem o apreço pelo instrumento, e não é algo que tem que nascer pelos pais, e sim pela própria criança, né? Certo. Tem que ser algo natural, né? O meu pai e minha mãe nunca chegaram para mim e disseram, tu tem que estudar, tu tem que... Não, isso foi uma coisa que partiu de mim, né? Mas já, com certeza deve ter acontecido, para todo mundo acontece. Se tu não for bem no colégio, não vai pegar a gaitinha. Aconteceu, com certeza aconteceu, com certeza. E eu me lembro até hoje que eu tinha aulas nas sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E daí de tarde eu tinha aula. Eu não via a hora de chegar de tardezinho, 5 horas da tarde, chegar em casa e pegar o acordeon. Não via a hora, sabe?
Então, porque daí eu tinha aprendido às 10 horas da manhã, e chegava em casa, tinha almoço, aquela função toda, né? E eu não via a hora de chegar às 5 horas da tarde para relembrar o que eu tinha pegado na aula, né? Para na semana seguinte já chegar com a matéria pronta, né? Então foi realmente um apreço, uma coisa natural que aconteceu e que, como é bom relembrar desses momentos, né? Que ótimo. E isso foi até, começou com o teu 7 e essa aula com o Giba foi até... Isso começou com 7 anos e foi até os 12, foram 5 anos. Então vamos tentar, eu vou te fazer um desafio aqui. Uma música, uma das melhores ou as mais difíceis ou a que tu mais gostava daquele tempo. Vou te botar numa calça justa aqui. Daquele tempo. Vou lembrar... Vamos fazer um trechinho? Com certeza. Vou tocar uma música que o próprio Gedelvino me ensinou naquela época e que no meio tradicionalista vamos lembrar de Albino Manique, né? Que foi um grande acordeonista, grande compositor, né? Vou tocar a música Dançando com Ela dele. Então, com vocês...